A paz do Senhor. Hoje a palavra está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anuncia o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Amém? O que o Senhor quer nos ensinar hoje com essa palavra é dois pontos principais. O primeiro é que você vê aqui, ó, que aqui está aqui o exemplo aqui, ó. E aconteceu que, indo nós em oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Esse é o primeiro ponto. Você vê aqui que Paulo, ele descreve que quando ele saiu em oração, essa pessoa, essa mulher, ela ia adivinhando e falando quem era Jesus, que eles eram servos do Deus Altíssimo. E aqui o Senhor mostra que quando nós oramos, o diabo ele fica incomodado. Por isso que é necessário eu e você estar sempre em constante oração. Às vezes você está orando, às vezes você pede para Deus algo e parece que as coisas não estão acontecendo, mas continua firme, crendo na oração. Por quê? Porque aqui o Senhor está mostrando que você vê que Paulo ele saía em oração, vinha a mulher para perturbar eles com o espírito de adivinhação. E às vezes acontece isso, quanto mais você ora, parece que mais as coisas se levantam contra a sua vida. E você está desistindo, e você fica desanimado, desanimada, e o Senhor está dizendo nessa palavra: não desanima, continua firme, porque é nessa hora que o inferno está sendo abalado, e as estruturas do inferno, as maldições que estão sendo lançadas na sua vida estão sendo quebradas em nome de Jesus Cristo, mas é necessário você persistir em oração. Porque o que está acontecendo é que o diabo quer colocar em você dúvida, quer te colocar em você ansiedade, medo, preocupação, tirar o foco do teu propósito, que é a libertação completa da sua vida terrena, da sua vida espiritual, da sua família. E muitas das vezes você não está entendendo isso. E hoje o Senhor está mostrando que quanto mais você ora, mais você se fortalece e mais você quebra as forças do diabo. É como está dizendo aqui, ó. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Esse é outro ponto aqui. Você vê que o diabo fica persistindo. Não adianta você ficar murmurando, não adianta você ficar questionando, não adianta você ficar reclamando da luta que você está enfrentando, o que você está passando. É necessário você continuar na fé, porque o diabo vai insistir até minar a tua fé, até deixar você irritado, até deixar você nervoso, nervosa, até abalar a tua fé. Mas se você não estiver firme na rocha, na palavra do Senhor, você vai desistir, você vai desanimar, você não vai saber como lidar com essa situação. Por isso que nós temos que estar sempre em constante oração, ler a Bíblia todos os dias, para se fortalecer e entender a palavra do Senhor. E você vê aqui que essa mulher por vários dias continuava falando. E aqui diz aqui a palavra, mas Paulo perturbado. Ou seja, você vê, chegou o ponto que aquela situação já desagradou a Paulo de uma tal maneira que ele já não aguentava mais. A paciência já esgotou. E ali não adiantava Paulo falar alguma coisa, orar ou pedir para Deus tirar, Jesus tirar.
aquela mulher do lado dele. Não adiantava. Porque se tivesse adiantado, acredito eu que Paulo tinha orado para Deus no momento de oração e aquela mulher tinha saído de lá. Aquele espírito maligno que estava sobre aquela mulher tinha saído. Aqui o Senhor mostra que não é nós pedirmos para Deus, é nós temos que agir a nossa fé e ali com autoridade e dizer para o mal e sair em nome de Jesus, como Paulo fez aqui, ó. Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, temando que saias dela, e na mesma hora saiu. Às vezes você está enfrentando uma luta e você não está sabendo como agir. E hoje o Senhor está te ensinando, olha para aquela situação que você está enfrentando, seja uma doença, seja uma luta no casamento, seja uma libertação dos filhos, de vício, de droga, seja na vida financeira, seja o que for. Você tem que olhar para o problema. E ali na hora que você olhar para o problema, você vai dizer, seja doença, você vai falar, essa doença no fígado, no baço, seja onde tiver tua doença. Você vai dizer, eu digo em nome de Jesus Cristo, doença que está no meu fígado, sai agora. Doença que está no meu pâncreas, sai agora. Doença que está na minha mente, depressão, angústia, tristeza, eu não te aceito mais. Eu digo, doença, sai agora em nome de Jesus Cristo. Fala para a doença, fala o que você quer. Isso vale também para as coisas que você deseja, o que você quer, porque a tua palavra tem poder. A tua palavra está no nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu e você temos que aprender todo dia, para que quando vem a luta, nós olharmos para a situação e determinar a vitória em nome de Jesus. Não adianta você ficar murmurando, não adianta você chegar ali, em nome de Jesus, saia toda doença, saia toda miséria, saia não, vai no foco do problema e determina a doença, determina o que você quer que saia em nome de Jesus Cristo. Porque assim é uma oração certeira, é uma oração com objetivo, é uma oração com autoridade. E o Senhor hoje está ensinando isso para mim e para você. Só que o diabo ele quer muitas das vezes colocar dúvida no meu coração, no teu coração, que às vezes depende da situação que nós estamos enfrentando. Nós não temos essa unção, nós não temos essa comunhão com o Senhor, nós não temos essa autoridade no Senhor. Mas aqui, ó, Marcos 16, 17, está escrito aqui, ó, e esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Você está dizendo aqui, ó, olha aqui que é aqui que está a chave do segredo. É você crer na palavra, é você crer na tua unção, é você crer no teu chamado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Aqui não está dizendo que você precisa ser pastor, você precisa ser bispo, apóstolo, diácono, obreiro, não. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio. O segredo está o quê? No nome de Jesus Cristo. Não adianta você pedir também para santo, para isso, para aquilo, para o demônio sair da sua vida, para mudar a tua vida financeira, tua vida sentimental, tua família, não adianta nada, porque não vai mudar. Só vai mudar quando você usar o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que você tem que ter no teu coração. Você está enfrentando luta, não adianta você terceirizar a tua oração. Mas pastor, o que é terceirizar a oração? É você que tem que orar e você pede para as pessoas orar por você. Se você está enfrentando uma luta grande e está fraco espiritualmente, pede para Deus preparar uma pessoa para orar junto com você. Mas quando Deus preparar aquela pessoa, você não precisa falar para ela detalhe do que você está orando, você só fala aonde que você quer que ora. Ô irmão, ô irmã, me ajude em oração na minha vida sentimental, me ajude em oração na minha família, me ajude em oração na minha vida financeira, me ajude em oração na minha saúde.
Porque ele vai estar orando ou ela vai estar orando pela tua saúde, vamos dar um exemplo assim. E você vai estar determinando que aquela doença que está, seja no fígado, no baço, no rim, aonde for, vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. É assim que você tem que fazer. É você que tem que enfrentar o mal. É você que tem que ir para cima. Porque aqui você vê que Paulo, ele ficou tanto tempo ali, diz a palavra, que ele ficou orando e vários dias aquela mulher com espírito de adivinhação ficou na cabeça deles, falando, eles são Deus Altíssimo, separados, que não sei o que. Você imagina, ele saía daquele local, a pessoa seguia, ia para outro local, a pessoa seguia. Isso aconteceu vários dias, até que chegou uma hora que aconteceu, Paulo se perturbou. Essa parte de perturbar, o Senhor está nos mostrando, nos ensinando, é a parte na hora que te incomoda, na hora que você toma uma atitude, na hora que você tem que reagir. Essa palavra é para você que está buscando uma resposta do Senhor e está aí a resposta para a sua vida. Você quer sair dessa situação de depressão, então haja a tua fé. Você quer sair dessa situação de miséria, você está levando a sua vida financeira, haja a tua fé. Você está querendo sair dessa situação de ser curada do teu corpo físico, seja qual for a doença que for, saia dessa situação e haja a tua fé. Você quer restaurar o casamento, saia dessa situação e haja a tua fé. Não fica colocando obstáculo, não fica terceirizando. É você que tem que acreditar na palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que muda, é a palavra que renova e que liberta. E você vai orar em nome de Jesus Cristo, porque aqui está a confirmação para ti. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma bebida mortífera, nada lhe acontecerá. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Esses sinais é no nome de Jesus Cristo. Você tem essa autoridade, então usa dessa autoridade. Mas para mim, para você usar dessa autoridade, é necessário você fazer o que Deus nos ensina, que Jesus Cristo nos ensina. Aceita Jesus Cristo na sua vida como seu único e suficiente Salvador, confessa o nome dele. Desce nas águas do batismo e nasce uma nova criatura, fecha aliança para que sim, a glória do Senhor possa resplandecer sobre a sua vida completa. Porque se você não fez isso ainda, não vai acontecer nada na sua vida. O mal pode até sair porque vai obedecer o nome de Jesus, mas ele vai voltar. Porque a tua casa está vazia, teu coração está vazio. Você que aceitou Jesus, você que desceu nas águas, se você não tiver o compromisso de ler a Bíblia todos os dias, se alimentar da palavra, o teu coração está vazio. Então não deixa vazio. Porque o Senhor Jesus Cristo nos orienta e nos mostra que o diabo, quando ele foi expulso de determinada pessoa, ele diz que o diabo ele vai em terreno árido, terra seca, e fica andando, andando, andando. E ali ele lembra daquela pessoa e olha e volta e fala, vamos ver como que aquela minha antiga casa está. Aí Jesus deu o exemplo que aquela casa, o diabo voltou e olhou que o coração dela estava arrumado, vazio, mas estava arrumado, bonitinho. Ah, ela andando calma, tranquila. Mas não tinha palavra dentro dela. O Senhor Jesus Cristo disse que aí ele volta com mais 7. Primeiro estágio. O segundo estágio é pior do que o primeiro. Por quê? Porque ele voltou com mais 7. E para colocar a palavra de volta dentro do teu coração é difícil. Então não chega nesse extremo. Comece a se alimentar com a palavra. Tem esse compromisso de ler a Bíblia todos os dias, de ouvir a palavra todos os dias. Por isso que você tem que ter esse compromisso de entregar suas primícias para Deus. Comece a orar, a levantar uma hora mais cedo, meia hora mais cedo, se for o caso. Mas para Deus tem que ser o melhor. E ali você ora, esse tempo é para o Senhor. Por que você levantar mais cedo? Porque você está oferecendo as primícias para Deus.
Você está fazendo de todo o seu amor, de todo o seu entendimento, você não está preocupado com nada. A preocupação sua é despertar e falar: Senhor, eis-me aqui, obrigado por me ajudar nesse dia a despertar, para que eu possa glorificar o teu nome. Já começa com a oração dessa maneira e vai glorificando a Deus. E ali você, acabou a oração, você vai pedindo para Deus: dar-me sabedoria para entender a tua palavra, e você vai ler a Bíblia, e Deus vai te dando entendimento, vai te dando sabedoria. Aí você vai ler a primeira vez a palavra ali. Primeira vez você lê em voz baixa, para você mesmo. Em segunda você lê em voz alta. Em terceira você lê meditando cada versículo. E ali o Espírito Santo vai falar contigo. Então comece a mudar. Comece a ter esse compromisso com o Senhor de oração. Comece a ter esse compromisso de ler a Bíblia todos os dias para se alimentar da palavra, para que quando você enfrentar o problema, você venha ter a certeza e a convicção. Você vê que Paulo, ali, ele saía para orar, e aquela mulher perseguia ele, e perseguiu por vários dias. Será que Paulo não orou para pedir para aquela mulher parasse de perseguir ele? Acredito que sim, mas aí não resolveu. Aí Paulo diz o quê? Paulo se perturbou, e quando se perturbou, ele usou de autoridade e falou: Espírito imundo, sai dessa pessoa. É assim que você tem que fazer. Então comece a buscar o Senhor. Comece a usar a tua fé, que a tua oração, o teu poder no nome de Jesus Cristo você tem. Mas é preciso você agir a tua fé. Não fica se lamentando, não fica murmurando, não fica triste, não. Não vai adiantar nada. O que vai adiantar é você usar a tua fé. Porque se adiantasse, Paulo não deixaria escrito isso. Ele ficou vários dias com aquela pessoa falando na cabeça dele. Quando ele perturbou, ele falou: puxa, eu tenho que agir a minha fé. E ele agiu a fé em nome de Jesus. O mal saiu daquela pessoa. E assim é você, e assim é eu. E essa palavra é para mim e para você, para que nós não viemos da brecha, porque o diabo não vai sossegar enquanto não tirar nós da presença do Senhor. Então não deixe o diabo tirar você da presença do Senhor. Use da autoridade e viva a grandeza do Senhor que Ele tem reservado para você nessa vida, e a principal, a salvação da sua alma. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.